Gente, tudo bem? Eu sabia. E nesse vídeo eu vou fazer uma maquiagem e contar alguns relatos sobrenaturais pra vocês. Eu espero que gostem. Desde já se inscreve aí pra me ajudar. Não esquece de deixar like e comentar o que achou. Isso me ajuda demais. E bora pro vídeo. Gente, essa história de uma seguidora lá do Instagram, a Rita, eu vou deixar o arroba dela aí na tela pra vocês. E vamos lá. Quando eu era menor, lembro que morava em uma casa de 2 andares. Lembro que minha mãe estava lavando os pratos lá embaixo e eu estava lá em cima assistindo TV. Até aí tudo bem. Quando passou um tempinho, eu vi uma pessoa com um capuz preto subindo as escadas. Então eu me escondi debaixo da cama e fiquei ali espiando para ver o que era. Quando aquilo abaixou o capuz, pude ver que era uma mulher. Na região da garganta ela tinha um buraco e parecia que estava me procurando, mas não me achou, então ela saiu de lá. Eu desci as escadas correndo e fui ficar perto de minha mãe. Passou-se alguns minutos e eu olhei para trás e lá estava ela de novo. Nesse instante eu pedi para que minha mãe se virasse rápido, mas quando ela virou, já não estava mais lá. Passaram-se alguns dias e eu estava mais tranquila, até o dia que fui dormir com meus pais, já era de noite. Eles dormiram e ela entrou no quarto e eu fiquei com muito medo. Eu lembro que estava com os pés descobertos e ela começou a fazer cócegas. Não sei como, mas eu acabei adormecendo. E quando eu acordei, essa mulher começou a aparecer várias outras vezes e eu sentia muito medo. Então meus pais resolveram me levar ao centro espírita. Lá fizeram alguns procedimentos que eu não sei explicar, mas descobriram que ela era uma moça que foi minha mãe em outra vida e que ela não aceitava que eu tinha outros pais agora. Então eles interferiram de alguma forma para que ela aceitasse e me deixasse em paz. Então eu nunca mais vi ela depois disso. Comenta o que vocês acharam da história e bora pra próxima. Essa chama A Minha Sombra Me Seguiu. Ela é da Kátia, lá do Paranaguá. O que eu vou relatar foi a única experiência paranormal que eu tive. Foi algo que até hoje eu não consigo explicar e nem tenho ideia de como eu fiz aquilo, se foi realmente eu que fiz. Eu moro em uma casa de tamanho médio, de 2 andares. Não vou explicar como é a casa, só basta dizer que o meu quarto fica na frente da escada, no 2º andar, e a cozinha fica na outra ponta da casa, no 1º andar. Certa noite, eram já umas 9 horas, eu estava sozinha em casa, no meu quarto, vendo televisão. Então decidi ir para a cozinha preparar algo para comer. Fiz um sanduíche para mim, coloquei no prato e fui levar para o meu quarto. Só um detalhe, isso aconteceu naquela época de racionamento de energia aqui em São Paulo, então a casa estava com as luzes todas apagadas. E eu não ligo muito para isso, então consegui andar de boa. Então apaguei a luz da cozinha e estava voltando para o meu quarto. Como ainda tinha algumas luzes da rua acesas, ainda dava para ver alguma coisa dentro de casa, numa boa. Quando eu estava saindo da cozinha, tive vontade de olhar para trás, então eu olhei. Mas tomei um susto enorme. Havia uma figura escura parada no meio da cozinha, e ele começou a andar na minha direção. Então eu joguei o copo de refrigerante e o prato com o sanduíche nele e saí correndo. Quando eu cheguei na escada, eu olhei para trás e ele estava correndo atrás de mim ainda. Eu já estava em pânico, achava que tinha alguém na minha casa e pelo jeito que estava querendo me matar. Quando eu cheguei no topo da escada e olhei para baixo, vi a figura no pé da escada olhando para trás e pensei, pronto, tem mais de um, tô morto. Eu disparei em direção ao meu quarto, sem olhar para trás e fechei a porta. Foi aí que eu quase enlouqueci. Tranquei a porta e me afastei dela andando para trás, até chegar na janela, pensando que eu ia ter que pular lá para fora para me salvar. E aquela coisa que estava me seguindo simplesmente atravessou a porta. E não era qualquer coisa, era eu, era exatamente a minha imagem. Eu fiquei paralisado com aquilo, não conseguia me mexer. E a imagem virou para a porta, mexeu na chave e veio andando de costas até a janela onde eu estava, imitando exatamente todos os meus movimentos. Quando ela chegou onde eu estava, meio que entrou em mim e eu fiquei assustado com aquilo e me joguei da janela, caindo no gramado. Com isso eu torci o meu pé. Quando os meus pais chegaram em casa com o meu irmão, me viram lá fora. Eu não consegui entrar mais naquela casa sozinho e perguntaram o que tinha acontecido. Como eu não tinha ideia do que tinha acontecido, eu falei que achei ter visto alguém dentro de casa. Eles viram que eu tinha pulado da janela e que estava machucado, então acreditaram em mim. O meu pai chamou a polícia e assim que eles chegaram, entraram e falaram que não acharam ninguém e nem sinal de invasão. Meu pai foi na cozinha e viu refrigerante, sanduíche e caco de vidro por tudo. Então ele viu que eu não estava brincando.
Mas tirando isso, a casa estava em ordem, sem nenhuma janela quebrada, sem nenhuma porta arrombada, nada. Até hoje eu não tenho ideia do que aconteceu, mas me ver atravessando a porta do quarto foi algo que eu nunca vou esquecer. O próximo relato se chama A Sombra da Morte. Em muitas situações pelo mundo, ocorrem relatos de pessoas que dizem ver um sinistro vulto negro e com uma capa, sendo que às vezes segurando algo parecendo uma foice. Esses relatos ocorreram no mundo todo desde épocas antigas até os dias atuais. Seria esse misterioso vulto a morte com a intenção de levar alguém para o além? O fato que irei narrar agora realmente aconteceu comigo e foi a minha pior experiência com o sobrenatural. Muitos anos depois disto ter ocorrido, para minha surpresa, eu pude obter relatos de pessoas que, em situações semelhantes, também presenciaram tal impressionante fenômeno. Quando eu tinha 10 anos, sempre chegava em casa depois da escola e corria para ver a minha avó, que morava conosco em nossa casa. Certa vez, como eu sempre fazia, fui para o quarto dela, que já estava deitada, e fiquei ajoelhado sobre o carpete ao lado de sua cama, próximo à cabeceira, conversando, pois eu adorava histórias que ela me contava e principalmente as experiências do além que ela havia presenciado. Já era bem tarde, passava das 11 horas e fazia muito frio. Nós já tínhamos conversado muito sobre diversas coisas, quando eu senti algo estranho, como se alguém estivesse nos olhando. Então, automaticamente, sem pensar, eu olhei de relance para os pés da cama dela e pude ver algo aterrorizador. Era como se uma sombra tivesse vida. Pude ver e tenho esta imagem totalmente clara e nítida em minha cabeça, como se isso tivesse acabado de acontecer nesse exato instante. Era um vulto negro, tinha a forma de um homem muito magro e alto, totalmente esquelético, e ele parecia estar ajoelhado aos pés da cama, com as mãos apoiadas na cama, nos observando. Enquanto olhei para ele, foi muito estranho, pois ele demonstrou ter percebido que havia sido descoberto e imediatamente se abaixou e entrou embaixo da cama. Isso aconteceu em milésimos de segundos, mas foi o suficiente para eu dar um pulo para trás e ficar totalmente travado. Tomado pelo pavor e sem reação alguma enquanto a minha avó, sem saber o que havia ocorrido, falava comigo, eu sentia fortes calafrios e repetidos arrepios percorrendo por todo o meu corpo e não conseguia dizer absolutamente nada. Tentei olhar embaixo da cama, mas não consegui de forma alguma me mover, até que consegui balbuciar que estava com sono. Me despedi dela, apaguei a luz e fui para o meu quarto, que ficava ao lado. Deitei na minha cama, mas não consegui dormir. Mas senti perturbado e angustiado por aquela sinistra imagem a noite inteira. Apesar de ter plena convicção do que eu presenciei, tratei imediatamente de enfiar em minha cabeça de que aquilo se tratava de algo produzido pela minha imaginação e só. Quando o dia estava quase amanhecendo já, eu comecei a pegar no sono, por volta das 6 da manhã. Despertei repentinamente com a minha irmã gritando pela casa, chamando por meu pai. Minha irmã tinha a tarefa diária de levar o café da manhã com os remédios de minha avó e constatou que ela demonstrava não estar bem. Foi tudo muito rápido e quando eu dei por mim, toda a minha família já estava no hospital, pois a minha avó havia acabado de ter um derrame e estava entre a vida e a morte. Foi um susto enorme para todos e eu me senti muito culpado e amargurado por ter literalmente visto a morte nos rondando e não ter dito absolutamente nada a ninguém. E este sentimento perdurou por muito tempo em minha alma. Minha avó ficou internada, voltamos para casa e oramos muito por ela, sendo que depois de um longo período ela se recuperou bem e voltou para casa. Muitos anos depois, ela veio a falecer, deixando muita saudade e preciosas lições de vida, mas sempre que me lembro dela, inevitavelmente me vem à memória esta aterradora e macabra história que sempre me deixa muito reflexivo e assustado. Fico me perguntando, será que aquela criatura que eu vi aos pés da cama da minha avó era a morte querendo levá-la? O próximo relato é o último e ele é bem rapidinho, só para finalizar. É da Camila, lá do Rio de Janeiro, e chama A Rosa. Essa história aconteceu comigo em junho do ano passado. Naquela época eu estava um pouco deprimida. Era a semana do Dia dos Namorados e eu não estava com ninguém. O meu namoro tinha acabado fazia pouco tempo e eu estava deprê. Todas as minhas amigas tinham saído com os seus namorados e não tinha ninguém para me fazer companhia. Eu fui para o meu quarto, tranquei a porta e comecei a ouvir música e ler revista sozinha lá dentro. Então a rádio que eu estava ouvindo começou a tocar uma música romântica que eu adorava ouvir com o meu namorado.
e a saudade bateu. Comecei a ficar deprimida e a chorar. Eu me deitei na cama e fiquei ouvindo a música e chorando baixinho. De repente eu ouvi do nada um shh, como se alguém tivesse tentado me acalmar. E eu fiquei muito assustada porque a porta do meu quarto estava fechada e o som estava vindo de dentro. Até que quando eu já estava começando a me acalmar, caiu do nada uma rosa na minha frente, na minha cama. Como se alguém tivesse soltado do teto. Eu pulei da cama, mas não tinha ninguém no quarto, nem no armário, nem embaixo da cama, e a porta continuava trancada. Eu estava no 5º andar de um prédio. Era impossível ter entrado pela janela, que estava com o vidro fechado. Nunca mais nada estranho me aconteceu, e nem tinha acontecido antes. Foi o único fato estranho na minha vida. A rosa era uma rosa normal e não durou muito, mas eu guardo ela seca até hoje. Caso você tenha alguma história, não precisa ser sobrenatural também, mas alguma coisa que você queira que eu conte aqui, ou algum relato sobrenatural também e quiser que eu conte, me manda lá no direct do Instagram e me fala se você quer que eu fale que a história é sua ou que eu conte anonimamente. É com você. Esses foram os relatos de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscrever no meu canal e comentar aí embaixo para eu postar mais histórias assim. E também, se você conhece alguma pessoa ou tem algum amigo ou amiga que também gosta dessas histórias, desses relatos, compartilhe esse vídeo com eles que isso vai me ajudar demais. Gente, eu amei essa making. Vocês também gostaram? Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Já se inscreve no canal, porque isso me ajuda demais, demais, demais. E deixa o like se vocês querem mais vídeos assim. E é isso. Beijão.